quando... Pronto, meu povo. Então, olha, um empresário necessita realizar 2 reuniões. Eu já marquei ali os locais das 2 reuniões. Uma em A, que fica em 45 graus, 45 graus leste, e ele vai de novo, quando terminar a reunião de A, ele vai para outra reunião, vai ser em B. A cidade B fica no fuso 180 graus leste. Então, ele está saindo do leste para o leste. Então, enfim, né? As horas vão só aumentando, beleza. E aqui, ó, tá no mais 12, tá vendo? Ó, 180 graus leste está no mais 12. É a cidade B, é para onde vai a segunda reunião dele. Beleza. Ele está saindo da cidade C. Eu marquei a cidade C? Marquei. Muito bem. Marquei. Ok? Marquei a Beatriz? Não, faltou marcado. Foi? Foi. Vixe, Maria. Peraí. Faltou marcado. Eu vou criar esse ó aqui, o que está mais embaixo. Aqui é o oeste, né? Oeste. O oeste fica à esquerda do principal meridiano. Não vai não, né? E agora? Então, né? Sim! Pronto. Então, olha, ele está saindo da cidade C, primeiro da cidade C, e indo para a cidade A, que é a primeira reunião dele. Então, a cidade C está 60 graus oeste, está aqui, 60 graus, no menos 4. Menos 4, cidade C, e ele está saindo de C para A. Ele está saindo de C para A. Vamos lá, essa viagem... Ô, mulher, peraí. Essa viagem aí durou quanto tempo, hein? De C para A. Ele saiu, primeira coisa, que a gente tem que anotar aqui também, peraí. Primeira coisa, ele saiu de C às 13 horas, ou seja, tarde, né? De tarde. Vespertino. Ele saiu às 13 horas do dia 25 de abril. Ele saiu de C. Ele saiu às 13 horas do dia 25 do 4 de abril. E ele saiu nesse horário aí rumo à cidade A. Rumo à cidade A. Beleza. Essa viagem de C para A durou quanto tempo? Durou quanto tempo a viagem de C para A? 10 horas. 10 horas. Vou colocar aqui, 10 horas. A viagem durou 10 horas. 10 horas de viagem. Vamos lá, 10 horas de viagem. Aí, veja bem, o que a questão diz em seguida, ó. Após 10 horas de viagem, o empresário desembarcou em A. Quando ele chegou em A, ele passou por uma reunião, o tempo gasto na reunião foi de 7 horas, chegou em A, passou por uma reunião que durou 7 horas. Então, primeiro a gente vai saber aqui que horas ele chegou em A. Depois a gente vai somar 7 horas, que é o tempo da reunião, né? E logo em seguida, ele já estava no avião com destino a B. Considerando que a viagem de A para B durou 15 horas, leva 15 horas, responda. Então, vamos lá. Primeira questão é a letra A. A letra A diz: qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Eu já coloquei os dados ali, Faltou colocar uma informação importante também, que eu não coloquei. De A para B, dura quanto tempo de viagem? De A para B? Quanto tempo de viagem? De A para B? 15 horas. Então, tá aqui embaixo, né? 15 horas de viagem. O lápis está péssimo. Peraí, deixa eu trocar de novo. Está péssimo, péssimo isso aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Tá, melhor. Pronto. Vamos lá, vamos resolver a letra A. E a letra A pede o horário, né? Que horário ele chegou e o dia que ele chegou em A. Beleza. Gente, presta atenção numa coisa. Essa coisa que eu vou dizer é muito importante. Toda vez que você vai fazer uma viagem, toda vez você vai fazer uma viagem e quer saber que hora você chegou no seu destino final, você tem que converter primeiro, né, o horário no seu destino final quando você está saindo do embarque. Então, olha, por que eu estou dizendo isso? Está dizendo aqui, a questão diz para vocês que o empresário está saindo de C, 60 graus, né, oeste, e ele está indo para o leste. Ele está, as horas vão aumentando, não vão? Sim! Aí, ele está indo para o leste, as horas vão aumentando, eu já sei, beleza. Ele está saindo de C para A. Essa viagem durou aí aproximadamente 10 horas. Porém, ele saiu de C às 13 horas e ele está indo para A. Eu quero saber que hora ele chegou em A.
Então, eu tenho que saber primeiro que horas são em A, que é o meu destino final, o destino final do empresário, quando ele está saindo do embarque. Eu vou somar o tempo de viagem, que foi de 10 horas, conforme o destino final, não é conforme o horário de C, não, que é o meu embarque. Entendeu? Sempre, sempre, sempre. Vamos dizer que Everton vai fazer uma viagem em julho, ele vai viajar para Paris. Everton vai viajar para Paris. E aí, o que é que Everton ele faz? Ah, professor, eu quero saber o horário que eu vou chegar lá em Paris. Eu vou sair daqui, lá de Natal, do aeroporto de Natal, às 13 horas. Vou sair às 13 horas. Que hora eu vou chegar em Paris? Everton pesquisou aí na internet e viu que a viagem de avião dura 6 horas. Everton pesquisou e viu que a viagem vai durar 6 horas. E Everton está saindo às 13 horas lá de Natal, no aeroporto de Natal. 13. Mas quando o Everton está saindo às 13 horas lá de Natal, o destino final dele, que é Paris, França, né? Já é, sei lá, deixa eu ver, 6 horas da noite. Já é 6 horas da noite. A viagem durou quanto tempo? Viagem de Everton durou quanto tempo? 6 horas, né? 6 horas da noite, e lá eu somo mais 6 horas de viagem, para saber que hora ele vai chegar lá, entendeu? É sempre, ó, você só vai adicionar o tempo de viagem quando souber que horas são no seu destino final. Que horas são no destino final. Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer para encontrar a resposta da letra A vai ser converter aqui, saber que horas são em A, que ele está indo para a cidade A, né, óbvio, que horas são em A quando ele está saindo do seu embarque de C. Ele quer saber que hora ele chegou aqui, ó. Então, primeiro eu tenho que saber que horas são aqui, quando ele está saindo de C. Se em C são 13 horas, está no menos 4, está em 60 graus oeste. Que horas vão ser no menos 3? Eu estou indo para o leste, as horas vão o quê? Aumentando. Direito, as horas aumentam. Olha, que horas são no menos 3? Everton, se você está falando, o seu áudio está desligado. O áudio todo mundo está desligado. São 13 horas no menos 3. No menos 4 são 13. No menos 3. É, no menos 4. Aí no menos 13 são 12 horas. Quer dizer, 14 horas. 14. As horas vão aumentando no leste, né? Ó, então veja bem. Se no menos 4, que é o C, que é de onde ele está saindo, são 13, no menos 3 vai ser o quê? 14, menos 2, 15, menos 1, 16. O 0 grau conta, 17, mais 1, 18, mais 2, 19, e 1 mais 3, 20 horas. Então, em A, já são 20 horas, ou seja, já é noite do dia 25 de abril, quando ele está saindo do seu embarque às 13 horas. E a viagem durou 10 horas. Então, eu vou somar 10 horas dentro do horário dele de embarque ou dentro do horário do destino final dele? No destino final. Destino final. Sempre, sempre você soma aí o horário. Você vai somar aí o tempo de viagem conforme o horário do destino final. Por quê? Porque a questão pediu para você, né, o horário do destino final, que ele chegou no destino final. Então, a primeira coisa, sempre que você for resolver uma questão de viagem de fuso horário, você tem que saber que hora é o seu destino final, ele está indo para A. Que hora é lá em A, quando ele está saindo do embarque, do local do embarque. Se o local do embarque é C, e C são 13 horas, primeiro eu vou saber que já vou converter. Que horas são o meu destino final? Já encontrei. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 horas de diferença. Então, são 7 a mais. São 7 horas a mais porque eu estou indo para o leste. Se fosse para a esquerda, para o oeste, seria a menos. Mas quem está indo para o leste, vai aumentando, né? A cada fuso aí, ele aumenta uma hora. Então, são 20 horas. Ana Beatriz, se são 20 horas em A, quando ele está saindo de C, né, às 13 horas, e eu quero saber que hora o empresário chegou em A, então eu vou pegar o horário de A, que são 20 horas, ó, o horário de A, que são 20 horas, e vou somar com o tempo de viagem, que deu o quê? 10 horas. Então, se são 20 horas, então vamos lá. Mais 10, 21, 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O empresário chegou na cidade A às 6 horas da manhã. Que dia? Dia 26. Do dia posterior, né? 26 do 4. 26 de abril, exatamente.
Ele chegou no outro dia, dia 26, saiu dia 25 de C, mas lembrando que quando ele saiu de C, já era no destino final dele aqui, em A, já era o quê? 8 horas da noite. E eu somei o tempo de viagem conforme o meu destino final, porque quer saber que hora ele chegou no meu destino final. Beleza. Deu 6 horas da manhã. Quando ele chegou lá, quando ele chegou em A, ele passou por uma reunião. Está dizendo aqui na questão, ó, o tempo gasto na reunião foi de 7 horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar 6 horas da manhã mais 7, que foi o tempo da primeira reunião dele. A primeira reunião durou 7 horas. Então, se são 6 horas da manhã, o horário que ele chegou, eu só faço somar mais 7. 6 mais 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A reunião acabou às 13 horas. A reunião acabou às 13 horas. Ok. Quando acabou a reunião, ele já estava dentro do avião, para ir para B. B fica onde? 180 graus, máximo de leste. 180 graus leste, está no mais 12. Então, ele está saindo aqui de 45 graus leste e indo de novo para leste. As horas vão aumentando também, eu estou indo só para o leste. As horas estão aumentando. Eu estou indo para B aqui. Ok, beleza. A reunião acabou, ele chegou às 6 horas da manhã, passou por uma reunião que durou 7 horas, e aí a reunião acabou às 13 horas. 13. E às 13 horas, ele já estava dentro do avião, rumo a B. E B, que horas são em B quando ele está saindo de A? Eis a questão. Como é que vocês vão resolver isso aí? O que é que você tem que fazer agora? A viagem, a questão diz aí que a viagem de A para B dura 15 horas. Durou 15 horas, tá vendo? De A para B dura 15 horas. Como é que eu vou saber a letra B? A letra B diz assim, qual o horário e o dia de chegada do empresário em B? Qual o horário que ele chegou em B e qual o dia? A reunião acabou às 13 horas do dia 26 de abril, aqui em A. E ele já está dentro do avião para ir para B. Então, isso quer dizer que ele saiu de A às 13 horas. 13 horas. Que hora ele chegou em B? E que dia? O que é que vocês têm que fazer agora? Me diga. O que é que faz agora? Eu acho que tem que saber que horas eram em B quando ele chegou em C. Em A, quer dizer. Que horas eram em B quando ele chegou em A. Quando ele está saindo de A? Quando ele está saindo, acho que fica mais fácil. Pronto, perfeito. É exatamente isso, olha. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai saber, vai converter aqui, né? Se são 13 horas aqui em A, ele está saindo de A rumo a B. Se são 13 horas aqui, no fuso 45 graus leste, e ele está indo para o fuso 180, que hora é no 180, lá em B, quando ele está saindo de A? Já que a questão B diz assim, que hora, né, e que dia ele chegou em B, então eu vou somar somente o tempo de viagem quando eu souber que horas são em B, quando ele está saindo de A. Então vamos lá, vamos descobrir agora. Se aqui no mais 3, 45 graus leste, são 13 horas, eu vou fazer um movimento de direita, né? Eu vou fazer um movimento aqui de oeste, vamos para o oeste, né? Enfim, eu estou indo para a direita, as horas vão aumentando. Beleza. Então, o que é que vai acontecer? No mais 3 são 13, porque a reunião acabou às 13 horas. No mais 4 vai ser o quê? 12 horas. 14 horas. 14 horas. No mais 5? 15 horas. 15. No mais 6? 16. No mais 7? 17. 17. No mais 8? 18. No mais 9? 19. No mais 10? 20. No mais 11? 21. E no mais 12? 22. 22 horas. Espera aí, professor. O que é que a gente encontrou agora? Que dado foi esse que a gente encontrou? Que horas são em B quando ele está saindo de A? Em B já é 22 horas, ou seja, já está quase terminando o dia, né? O dia 26 de abril. E a viagem durou 15 horas. E agora, o que é que eu faço? Eu somo 15 horas de viagem conforme o horário de B, que é o destino final, 22 horas, ou eu faço conforme o horário aqui de C, que são 13 horas. Conforme o horário de B. O
Horário de B, sempre. Soma com o tempo de viagem. Sempre o tempo de viagem você vai contar com o seu destino final. Que hora é no seu destino final? A gente já encontrou. Perfeito. Então, vamos lá. Ana Beatriz é de humanas, ela faz sempre nos dedinhos. Se são 22 horas da noite e são 15 horas de viagem, então vamos lá. 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele chegou em B às 13 horas de que dia? Ele chegou em B às 13 horas de que dia? Eu acho que é dia 27. 27, dia 27 de abril. 27 de abril. Olha o percurso todinho que ele fez. Vamos lá, vamos conferir o percurso que ele fez. Ele saiu de 60 graus oeste da cidade C para a cidade A. Primeira coisa que ele fez, saiu de C para A. C está no 60 graus oeste, está ali no fuso -4, e ele foi para o fuso 45 graus leste, que corresponde aqui, ó, a cidade A, ao +3. Beleza. Essa viagem durou 10 horas. Quando ele saiu de C, ó, às 13 horas do dia 25 de abril, lá na cidade A, primeiro destino dele, primeira reunião, já era 8 horas da noite. E a viagem durou 10 horas. Então, eu peguei ali 20 horas da noite, mais 10 horas. Chegou na cidade A, às 6 horas da manhã, do dia 26 já, do dia posterior. Aí, o que acontece? Passou por uma reunião que durou 7 horas. Aí, a gente pegou 6 horas da manhã, somou mais 7 horas. Terminou a primeira reunião em A, às 13 horas. Botei aqui em cima, às 13 horas. Quando acabou a primeira reunião, ele já estava dentro do avião para partir para outra cidade, para outra reunião, que era em B. Então, quando ele saiu de A, em B, que era o próximo destino final dele, já era que horas? Já era 22 horas da noite. Já estava terminando o dia 26 de abril. E aí, essa viagem durou 15 horas. Eu somei 22 horas, porque ele quer saber que hora ele chegou no destino final. E o destino final dele agora é o quê? É a cidade B. Então, se já era 22 horas... Então, somei 22 horas, né, mais 15 horas da viagem. Ele chegou no dia posterior, no dia 27 de abril, às 13 horas da tarde, em B. E pronto, essa é a resposta da letra B. Dê um print aí na questão, para vocês resolverem ela, deixar ela bem bonitinha aí. Se quiser escrever, enfim. E pronto, foi isso. Fácil. Vamos responder outra. Vamos responder essa daqui. Eu vou apagar. Vou apagar só as informações da outra questão. Pronto, vamos lá. Outra questão. Terremoto de 6,9 graus abala o leste do Japão. Um terremoto, essa questão não é de viagem, não é, mas ela é uma questão bem simples. Vamos lá, um terremoto de 6,9 graus de magnitude abalou a costa leste do Japão nesta quarta-feira, sem provocar alerta de tsunami, anunciou a agência sismológica japonesa. O tremor, às 9h19 da manhã, no horário local no Japão, ocorreu a 400 quilômetros de profundidade no Oceano Pacífico, a cerca de 600 quilômetros ao sul de Tóquio, onde os prédios balançaram. Sabendo que a região afetada pelo terremoto citado na reportagem acima se situa na longitude de 135 graus leste, 135 graus leste foi onde ocorreu o terremoto, né? Aqui, ó, no mais nobre. O terremoto, aqui o terremoto, aconteceu às 9h19, ou seja, da manhã, de um dia aí, né? Do Japão, do fuso mais nobre. 135 graus leste. 135 graus leste. Aconteceu lá. Beleza. Aí aqui diz, podemos dizer que no horário de Brasília, que fica em 45 graus oeste, vamos para Brasília, colocar Brasília aqui no... Opa! Cadê? Pronto. Brasília está aqui, ó.
45 graus oeste, né? Tá aqui no menos 3. Brasília. Tá aqui no meio de Brasília. Pronto. Quer saber, ó, que horas o incidente teria ocorrido se fosse... Não. Que horas eram, né, em Brasília, quando ocorreu o terremoto lá no Japão, às 9h19 da manhã. Que horas são em Brasília? E agora a gente faz o quê? A gente vai fazer um movimento de leste para oeste. As horas vão aumentando ou vão diminuindo? Diminuindo. Se aqui, ó, quando ocorreu o terremoto, era 9h19 da manhã, 9h19, no mais 9, no mais 8, vão ser que horas? 1 hora menos, né? Que hora é no mais 8? 8h19. 8h19. No mais 7, 7h19. No mais 6. 6h19. No mais 5, 5h19. No mais 4, 4h19. No mais 3, 3h19. 3h19. Aí no mais 2, 2h19. No mais 1, 1h19. No 0, meia-noite, 19. Aí no menos 1, 23h19. No menos 2, 22h19. E no menos 3, 21h19. Ah, professora, é por isso que você disse que daqui de onde a gente está no fuso menos 3. Caicó está no mesmo horário de Brasília. Esse aqui, o menos 3. 45 graus aí para oeste. São 12 horas de diferença, né, para o Japão? Exatamente, porque, olha, são 12 fusos horários. Pode olhar, são 12. São 12 horas. Enquanto o terremoto lá está acontecendo às 9h19 do dia posterior, né? Aqui, ó, é um dia antes. Aqui são 9 horas da noite do dia anterior. Entendeu? Não está no leste, né? Eles estão adiantados, porque eles estão mais no leste do que a gente. Deu para compreender isso aí? Tá confuso? Fala, pelo amor de Jesus Cristo. Tá não. Tá de boa, né? Pronto, são 12 horas de diferença. Essa questão a gente não viajou, a gente só apenas converteu o horário, né? Só isso. Bem simples, ela é bem simples. Então vamos lá, a gente vai para outro canto aqui desse slide agora. A gente vai para fuso horário do Brasil, para a gente resolver questões do Brasil. Faltam 10 minutos. Vai dar certo. Vai dar certo. Olhe, não é aqui. É aqui que a gente vai. Eu disse para vocês que estão vendo, né, esse aqui? Vai que vocês não estejam vendo. Estão vendo aí um slide que tem assim, até 1913. Tá, estão vendo isso aí. Pronto, beleza. Então, olha, cada país ele pode estabelecer quantos fusos horários ele quiser. Na Rússia tem 11 por causa do tamanho do país, que é gigantesco, né? No Brasil, hoje a gente tem 4 fusos horários. A gente tem 4 horários diferentes no Brasil. Mas por que a gente tem 4 horários diferentes? Porque o nosso país é um país relativamente grande, assim, no sentido leste-oeste, né? Nós somos o 5º maior país do mundo. E somos grandes, sim, no sentido leste-oeste. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre a gente teve 4 fusos horários. Nem sempre. Na verdade, fuso horário no Brasil só veio ser estabelecido no ano de 1913, viu? Antes disso, não existia fuso horário no Brasil, era um horário só, o país todinho. Embora já existisse no mundo o meridiano de Greenwich, que já tinha sido estabelecido, né, antes de 1913, que foi em 1884, no Brasil, até 1913, só tinha um fuso horário no país todinho. Então, peraí que eu estou colocando aqui o fone de ouvido. Então, olha, em 1913, foi a primeira vez que um presidente da República, ele estabeleceu aí fuso horário, horários diferentes no Brasil, né? E foi um cara chamado Hermes da Fonseca. Estabeleceu, através da Lei 2.784, 4 fusos horários no nosso país. De 1913 até 2008, a gente teve 4 fusos. Em 2008, aí a bagaça veio, né? Aconteceu um negocinho em 2008. Em 2008, né, no dia 23 de junho de 2008, o horário tinha assim, ó, o Brasil ele começa no menos 2. O Brasil começa no menos 2. Ó, peraí, vamos lá. O Brasil começa no menos 2 aqui. Sendo que o menos 2, a gente fraciona esse meridiano.
Esse meridiano aqui, a gente dá uma cortadinha nele para ele vir para cá, ó, porque senão a gente cortaria, sei lá, tinha cidade que ia ter 2 horários diferentes. Então, estado com 2 horários diferentes, se bem que tem no Brasil, mas você cortaria cidade com 2 horários, e aí não seria legal. Aí a gente pega essa linha aqui e dá uma cortadinha. Eu vou mostrar como é na prática, viu? Espera aí que eu mostro. Mas o Brasil começa no -2. A gente tem 4 horários diferentes hoje. O -2, o -3, que é onde a gente está no mesmo horário de Brasília. Tem o -4 e tem o -5. O -5 pega o estado do Acre e um pouquinho do Amazonas. Em 2008, tiraram o -5 e deixaram o Brasil até o -4. Então, o Brasil tinha só 3 fusos horários. De 2008 a 2013, a gente tinha só 3 fusos horários. Era o -2, pegava Fernando de Noronha, um arquipélagozinho que tem em cima, São Pedro e São Paulo, e um que tem embaixo. Um tem aqui embaixo, vou mostrar já já. Tem esse -2, aí tem o -3 e tem o -4, e acabou-se. Por quê? Vocês vão ver aqui a explicação. Um cara aí, um deputado lá do Acre, né, do PT do Acre, chamado Tião Viana, na época, ele fez aí um projeto de autoria dele, né, ele fez um projeto de lei e foi aplicado, né, foi aprovada essa lei, que é a lei número 11.662. E essa lei, ela estabelecia o quê? Ela retirava o fuso -5 e deixava ali o Acre todinho e o Amazonas todinho no -4. Porque ele dizia que, por estar 2 horas a menos em relação a Brasília, olha, está 2 horas a menos. Está no -3, -4, -5, né? 2 horas a menos. Quem está no oeste, as horas vão diminuindo. Então, por estar 2 horas a menos do que a capital do país, Brasília, ele percebeu que o estado, o Acre, né, poderia perder economicamente, culturalmente, ali o contato maior com a capital. Ok. E aí foi estabelecida essa lei, que durou 2008 até 2013. Na verdade, em 2010, houve um referendo. Em 2010, houve eleição para presidente, houve um referendo também para a galera do Acre, e quem estava lá no -5 votou, né? Quem estava no -5 que passou a ser -4. Eles votaram, e a votação era o seguinte: se as pessoas gostariam de voltar ao fuso -5, a 2 horas de diferença, ou continuar a permanecer no -4. E aí a votação foi acirrada, mas a maior parte das pessoas votaram para retornar ao fuso -5. E aí a votação foi em 2010, mas só voltou mesmo o -5 em 2013. Aproximadamente 3 anos depois do referendo, em outubro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto de lei restabelecendo o horário no Acre e em parte do Amazonas. E aí retornou para essa situação aqui, que está aqui na frente, não, está aqui detrás, pronto. Olha, estava assim, -2, -3, -4, e voltou para o que tinha de 1913 até 2008, que era o -2, o -3, -4 e o -5. 4 horários que existem no Brasil de diferença. Então, por exemplo, como é que funciona isso na prática? Espera que eu vou mostrar para vocês. Como é que funciona? A gente não segue essa linha aqui fielzinha, não, sabe? A gente dá uma curvadinha nela, porque senão ia ficar uma loucura. Uma cidade ia ficar com 2 horários de diferença e isso não ia ser legal. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou interromper e vou compartilhar aqui. Vamos ver o mapa do Brasil agora. Olha como é que a gente faz. A gente fraciona aqui a linha do meridiano, tá vendo? Aqui tá em cores. Então, quem é que está no -2 no Brasil? Ah, professora, aquela menina, aquela mulher, a GK, que é humorista, atriz, é um bocado de coisa, ela é. GK foi um dia desse para Fernando de Noronha, e ela disse que estava com um horário a menos de quem estava aqui no -3. Mas ela não estava com horário a menos, ela errou. Ela estava com horário a mais. Quem está no leste, quem está à direita, o horário é a mais, não é a menos. Agora, se você está na esquerda, tá indo para o oeste, cada vez mais para o oeste, aí suas horas vão diminuindo, ela estava 1 hora a mais. Então, quem está aqui em Fernando de Noronha, vê o ano novo antes da gente, eles vê o dia começar antes da gente, o dia termina antes da gente também, porque eles estão lá 1 hora a mais, eles estão no -2, tá vendo? A gente está no -3, né, que pega praticamente quase o Brasil todo, -3, tá vendo? A gente está no -3, a gente segue o mesmo horário de Brasília. Aí, por isso que o nosso celular tá lá dizendo, né? Horário de Brasília, que a gente segue o mesmo horário. Mas quem tá aqui no verdinho, tá no -4, tá 1 hora atrasado já em relação a Brasília. Tá mais ao oeste, Quanto mais à esquerda, mais as horas vão sendo atrasadas. Quem tá no -4, Roraima, uma parte do Amazonas, quase todo o Amazonas, na verdade, né? Só uma pequena parte do Amazonas, olha aqui, tá dentro do -5. Então, Rondônia também tá no -4, Mato Grosso do Sul, tá dentro do -4. 1 hora atrasada em relação a Brasília, que é o horário oficial do Brasil. Né? E
o Acre todinho e uma parte do Amazonas está dentro do -5, a 2 horas a menos, né, do que Brasília, a capital. Ok? Então, por exemplo, lá quem está no Acre agora, são 2 horas a menos. Lá são 7h48. Lá são 7h48 da manhã, certo? Agora, lá são 7h48. Porque são 2 horas a menos. Deu para compreender? Mas nesse mapa aí, o RN ele tá no mesmo fuso de Brasília. No outro, ele estava 1 hora adiantado, se eu não me engano. Exatamente. É isso que eu estava querendo dizer para vocês. Nesse outro aqui, ó, você está confundindo com esse aqui, quer ver? Nesse aqui, é como se o RN, ó, uma parte do RN tivesse no -2, né? Ó, peraí. Ó, né? Como se a gente tivesse aí, ó, tá cortado, né? Tá como se tivesse essa parte aqui tá no -2, não é isso? É isso que você tá dizendo? Sim. Pronto. Mas a gente não segue isso aqui. A gente não segue essa linhazinha fielzinha, tá vendo? Ó? Essa linha aqui do meridiano, reta. A gente não segue essa linha. Por quê? Porque senão a gente cortaria aí uma cidade no meio. Tipo, uma cidade teria 2 horários diferentes. E aí não seria interessante. Aí o que é que o Brasil faz? Ele fraciona essa linha do meridiano. Ele traz a linha do meridiano um pouco mais a leste. No caso aqui, nesse caso da gente, ó. O que é que acontece no Brasil? O que é que o governo brasileiro faz? Ele faz isso aqui, ó. Ele pega essa linha do -3 e dá uma cortadinha aqui, ó, traz ela mais para leste, tá vendo? Deixando o Rio Grande do Norte todinho dentro do -3, igual a Brasília. E deixando apenas essas ilhas aqui no leste do Brasil, ó, só essas ilhas aqui no -2. Apenas elas estão no -2. E aí, toda essa galera aqui em laranja, ó, em laranja, ele deixou no -3. Todo mundo. Então, todo o Nordeste está dentro do laranja. Tem o Pará, o Amapá dentro do laranja, o Tocantins dentro do laranja. Aí tem o Goiás no centro-oeste, dentro do laranja, do -3, né? Aí o Sudeste todinho e o Sul todinho. Sudeste, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dentro do -3. Todos seguindo o horário oficial de Brasília, que está a -3 horas em relação a Greenwich. Tá vendo? A gente fraciona a linha do meridiano, a gente não segue aquele negócio ali fielmente, não. O país tem autoridade para fazer isso. Porque, como eu falei, você cortaria, se for seguir aquela linha ali fiel, você cortaria uma cidade ao meio. E aí seria uma loucura, assim, para a questão comercial, para fluxo de pessoa, de transporte, isso é uma loucura. Uma cidade com 2 horários diferentes. E é por isso que a gente faz, por isso que o Brasil, ele pega essa linha ali do -2, né? E traz mais para cá, para o leste. Tá vendo? Deixa isso aqui todinho no leste. Deu para entender? Deu. Pronto, perfeito. Então, a gente vai terminar por aqui. Falta menos de 1 minuto para terminar a aula, né? Falta